Isso é uma verdade que nós observamos, foi até objeto de comentário nosso, seguinte, por que é que o Estado foi omisso? O Estado foi omisso porque o governo era do PT, a Previc era do PT, a FUP do PT, o sindicato do PT, e aí não cobraram a obrigação de fazer da empresa para atender o acordo da tal da obrigação recíproca. Aí veja bem, eu anotei aqui o que o Jorge falou, onde ele disse o seguinte, o Jorge mostrou aí, se a patrocinadora decide trabalhar errado, ocorre que o gestor, no caso Petros, também aceita o erro. Quer dizer, não se fez nada para que, até hoje, para que a patrocinadora cumprisse a sua obrigação de acordo, assinado, entendeu? E aí nós estamos hoje correndo atrás do prejuízo. Essa é a minha primeira consideração. Não, sem dúvida. Na verdade, como os senhores sabem mais do que eu, a gestão da entidade de previdência, ela é nomeada pela gestão da patrocinadora principal. Então, vamos falar simples, quem manda na Petros é a Petrobras, em termos genéricos. Então, é muito difícil você esperar, se não for por uma decisão judicial, como é o que a gente vai comentar mais para frente aí, nessa ação que a própria EPET já ingressou lá no Rio de Janeiro, é muito difícil você esperar a patrocinada efetuar cobranças à patrocinadora, quando na verdade você pode impactar a patrocinadora, entendeu? Então assim, se a Petrobras, digamos assim, já vinha apresentando resultados ruins, a Petrobras já vinha tendo problemas, será que a Petros ia ter coragem de enfrentar essa questão e cobrar os 23 bilhões aí de déficit da Petrobras? O déficit da Petrobras ia subir muito mais, isso ia ser uma questão muito mais grave. Então, é muito mais fácil, e a lei assegura esse tipo de situação, empurrar o déficit para quem, na nossa humilde opinião, não deu causa. Porque eu queria saber se alguém aqui está devendo alguma coisa para a Petros. Se alguém aqui não pagou a contribuição em algum mês. Não, o participante, ele tem descontado do salário desde a atividade. E quando passa para ser inativo, ele continua pagando, descontando no salário dele, na folha. Ninguém aqui está em déficit, em atraso, está em aberto com uma parcela de contribuição. Só para complementar, é sabido que hoje a Petros paga, todo dia 25, na próxima semana, o correspondente ao que o INSS pago. Só que o INSS está havendo uma briga entre a Petros e a Petros está cobrando, veja bem, a direção da Petros está cobrando do INSS e o INSS não faz o ressarcimento devido, ou seja, há uma defasagem, se especula aí, se fala aí, que há uma defasagem entre o que a Petros repassa na ordem de 7 milhões mês. Então é o seguinte, a Petros hoje cobra do INSS, do governo, coisa que não fazia antes. Quer dizer, nós vamos chegar numa situação em que uma hora dessa nós vamos ter aqui a seguinte situação. A Petros só vai pagar o que lhe cabe por direito e a gente vai ter que recorrer na justiça para o INSS pagar o que nós temos direito também, que é um negócio assim, inusitado. Na verdade, o ralo ele é grande, entendeu? Então assim, a coisa acontece por diversos pontos. São inúmeras questões que envolvem isso. E tudo isso está ligado, na verdade, a uma falta de gestão, uma falta de administração, a uma política de evitar o atrito para poder não chamar a atenção dessas questões que, sem dúvida, seriam negativas para quem está na gestão da Petrobras, por exemplo, que é a patrocinadora, certo? E aí o que é mais fácil é empurrar para a gestão posterior. Se eu sou gestor da Petrobras e vejo um ombro desse e sei que vou sair daqui a 2 anos, 1 ano, é muito melhor eu fazer meu nome, empurrar para frente e o próximo que se vire com a bronca. Só que chegamos a um ponto, o atual ponto, que aí a bomba estourou, não é? A gente está vendo aí todos os planos de previdência apresentando resultados deficitários, o que não se esperava. São planos enormes, são planos como a Previ, gigantescos, o maior da América Latina, e conseguiu apresentar resultado deficitário. Na verdade,
São inúmeras intervenções, foram inúmeras mudanças, inúmeros ajustes que acabaram comprometendo a estrutura da própria entidade. Mas vamos seguir aqui. Dani, queria dar uma contribuição dentro dessa linha de raciocínio aí do Melo. Eu acho que a democracia representativa, ela traz esse ingrediente de comodismo, né, das pessoas. Eu acho que os participantes têm uma dívida grande, porque os participantes não fiscalizam o que é seu. Entendeu? Eu acho que isso é básico para nós. Olha que eles botam para tomar conta, né, as raposas. A Previc é que toma conta da Petros. Os nossos conselheiros eleitos é que tomam conta da Petros e não dão, né, as motivações para que a gente fique brigando pelo que é nosso. Então eu acho que está na hora dos participantes, né, perceberem que essa coisa toda aí é nossa. A patrocinadora, quando entra com a sua parte, né, isso aí indiretamente é o salário, é tudo nosso que está aí. Exato. Entendeu? Como eu digo, assim, a questão é muito ampla. Na verdade, é o tal do sistema, né? O sistema ele é mal feito. A responsabilidade na própria lei complementar, ela fala de dever de fiscalizar, ela fala que é do governo e da patrocinadora. Ela não joga o dever de fiscalizar o participante, porque ela sabe que dos participantes poderia vir o apontamento de questões que era melhor que não se falasse. E a gente sabe que na prática, quem são os grandes diretores desse fundo de pensão? São pessoas que ou vão, ou vieram, ou querem ir para a Previc, para depois abrir o seu escritório e ganhar muito dinheiro com isso. Na verdade, é uma dança de cadeiras que há entre o diretor superintendente do órgão regulamentar, que é a Previc, ou membro do Conselho Nacional de Previdência Complementar, entre esses cargos, ser diretor, superintendente das principais entidades de previdência privada do país, e ao final de uma brilhante carreira, abrir o seu belo escritório, seja de investimentos, seja de advocacia, dependendo da linha de atuação do cidadão, e aí fazer nome nessa área, certo? Então, só um minutinho. Só uma questão de mérito, desse problema. Você próprio citou que uma diretoria vai passando para outra, para não querer se comprometer, uma diretoria que é posta, não é indicada, é posta pela patrocinadora. E vai passando, então, o processo de empurrar com a barriga, vamos dizer assim. Mas o próprio artigo 48, o próprio Jorge projetou aí na tela, que as ações contra a patrocinadora e a Petros devem ser feitas independentemente das ações que devem ser ajuizadas contra os gestores. Então, ficou claro aí? Uhum. Então, no meu entendimento, o que nós devemos discutir é uma questão de ordem para nós, é como nós deveremos agir em relação a Petros e a patrocinadora, já que elas são responsáveis diretamente pelo dano causado e pelos gestores. Eles sendo indicados, não por nós, beneficiários, que somos mantenedores da Petros, mas o como fazer para ajuizar ações contra a patrocinadora e contra os agentes que causaram esse dano. Essa é a minha preocupação. Pronto, vou responder sua pergunta mais para frente. Me permita avançar e aí a gente vai tecer alguns comentários sobre essa questão da responsabilidade. Bom, então, passada essa questão do dever de fiscalizar do Estado, vamos avançar rapidamente aqui, para a gente chegar na parte mais interessante, ao artigo 13º da Lei Complementar 109, que ele fala da formalização do convênio de ser patrocinador. Então, ele coloca aqui: a formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder Executivo. Então, o que acontece? Quando da criação de qualquer tipo de plano de previdência, é formalizado um convênio. Então,
Eu tenho aqui em mãos, por exemplo, o convênio de adesão entre a Petros e Petrobras do plano, acho que de todo mundo aqui todo mundo é Petros 1. Ou tem alguém que é Petros 2 aqui. Então, provavelmente todo mundo Petros 1. Então é isso. O Jorge até colocou essa questão bastante. O Petros 1 e Petros 2 são duas questões, são dois planos completamente distintos. Apesar de chamar de Petros, que é a mesma logomarca e tudo, eles são planos completamente diferentes. Só abrindo essa introdução aqui. O Petros 1 é o plano mais antigo, que é o dos senhores, é um plano de benefício definido. É um plano que ele é operado por um regime de capitalização de recursos. Então todo mundo vai colocando lá o recurso, vai fazendo a sua reserva matemática e ao se aposentar, goza desse benefício de aposentadoria pelo resto da vida, um benefício fixo, que ele na verdade sofre só os reajustes anuais, mas ele tem um valor fixo ao longo da vida inteira e ainda esse é o Petro 2. O Petros 2, ele é um plano de contribuição definida. Isso. O Petros 2 é esse mais novo. Não, o Petros 2... O 1 é ligado à ativa. Não, o 1 é o seguinte, o plano Petros 1 é um plano BD, que a gente chama. É o plano de benefício definido. É ligado ao reajuste da ativa. Isso. Aí ele é um plano, mas a questão do reajuste nem é o ponto principal. O que acontece? O plano Petros 1 é um plano BD. Esses são os planos que estão em extinção hoje em dia no país. Hoje em dia você não tem quase nenhum plano Hoje em dia você não tem quase nenhum plano BD em aberto. O plano Petros 1, ele já está fechado. Você não tem quase nenhum no país plano BD em aberto. Por quê? Porque há um movimento de interesse das patrocinadoras, principalmente aquelas vinculadas ao governo, de extinção desses planos de BD. Por quê? Porque há uma responsabilidade solidária da patrocinadora. O plano CD é o seguinte: Jorge começa a trabalhar lá, mais novo, começa a contribuir. Quando ele chega na data que ele quer se aposentar, por exemplo, o plano Petros 2, ele vai ter uma reserva matemática. Ele vai ter acumulado lá R$500 mil. E aí ele vai estipular, de acordo com aquilo que ele acumulou, um benefício que não há, por exemplo, a garantia da vitalicidade. Se Jorge, eles chamam de torneirinha, digamos assim, que é o valor que você pode sacar por mês. Então Jorge diz, olha, eu quero sacar, dentro daquilo que é permitido, eu quero sacar 10 mil por mês. Então, a depender do movimento do mercado e do quanto ele vai gastando, esse dinheiro pode acabar um dia, o que não é o caso do Petros 1. O Petros 2, ele não entra em déficit. A gente nunca vai discutir aqui, eu nunca vou ser chamado a discutir o déficit do Petros 2. Por quê? Porque ele não entra em déficit. Se acabar o dinheiro, acabou. Simplesmente, Jorge, com 75 anos de idade, se acabou o dinheiro, acabou. Ele vai viver com o INSS dele. É diferente do Petros 1. O Petros 1 ele entra em déficit porque pode faltar o dinheiro para a garantia do pagamento, que é vitalício, porque ele constitui o reserva. E quando falta o dinheiro, há uma chamada de contribuição por parte do patrocinador e dos participantes, que é o que está acontecendo agora com a Petros. Que o déficit da Petros, a gente fala déficit da Petros, mas é déficit no plano Petros 1, que o Jorge colocou a sigla ali, o plano Petros, plano PSBP. Isso, PSB, certo? Então é isso. E voltando aqui ao convênio que foi firmado, a cláusula primeira, 1.1, ela fala: o presente convênio tem por objeto o estabelecimento entre os convenientes, das condições de solidariedade para a execução e operação do plano de benefícios. Cláusula segunda, item 2.2, as partes convenientes declaram-se solidárias e comprometem-se a participar de esquemas especiais de contribuição na mesma proporção com a que participam no custeio dos planos gerais da Petros, na eventualidade de ocorrência de sinistro de grandes proporções que possa pôr em risco os planos financeiros dessa fundação. Ou seja, não só pela lei, mas também pelo próprio convênio que foi fixado, a Petrobras ela tem responsabilidade solidária em cima desse plano de vocês, que é o plano Petros 1.
E por isso ele é um plano de extinção, porque as entidades, que as patrocinadoras, elas já estão cada vez mais sem interesse algum em ser patrocinadora de algum tipo de plano, porque isso, na verdade, é um gasto para ela. E você, fazendo um plano 2, é mais fácil, você não tem esse compromisso. Você faz as contribuições quando o cara está na ativa, porque você tem que fazer as contribuições, mas depois que ele passa para inativa, você não tem mais nenhum tipo de compromisso com a pessoa, a patrocinadora. Tchau, aproveite sua aposentadoria. Se acabar o dinheiro, paciência. Use com moderação. Quase que está dizendo isso. Aprecie com moderação, igual propaganda de cerveja. Mas a aposentadoria vai ficar recebendo pelo tempo que durar a reserva. O que é diferente de um plano Petrosul, onde a Petrobras, está sendo chamada aí. Porque os senhores vão ser chamados, a priori, né, se nada for feito, os senhores vão ser chamados a cobrir a metade desse rombo. A outra metade, quem vai cobrir é a Petrobras, mediante a contribuição extraordinária, que eu vou chegar mais para frente. Vamos evoluindo aqui para poder a coisa ficar mais clara. Certo? O parágrafo 1º desse artigo 13, que fala do convênio, ele fala: admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou instituidores com relação aos respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão, que é, como eu acabei de ler, exatamente o caso da Petros e Petrobras, no caso do plano 1 de vocês. Há uma solidariedade. Então, a Petrobras é responsável solidária, certo? No caso do plano Petros 1. Deixa eu falar agora aqui um pouco do artigo 17. Eu vou falar aqui. Licença aqui, só uma partezinha rápida em relação à